Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusimar Andrade, mais uma vez com vocês no nosso Palavra Encarnada. E hoje, dia 22 de dezembro, uma grande alegria poder estar hoje com vocês nesse Palavra Encarnada. Por quê? Porque é meu aniversário de ordenação sacerdotal. 1 ano de padre hoje. Rezem uma Ave Maria por mim e peço que a graça de Deus possa me tornar um homem bom, que eu estou tentando prestar, tá certo? Então, hoje estamos celebrando também o 4º domingo do Advento, as vésperas do nosso Natal. E aí? Como é que anda aí a sua evangelização Ser Feliz? Você está protelando isso? Você está adiando isso? Fique atento. Não deixemos a graça de Deus passar. Cheguemos juntos com nossa evangelização Ser Feliz. Vamos clamar o Espírito Santo para que Ele possa nos iluminar nessa liturgia dominical. O Senhor esteja, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse evangelho nós vemos Maria visitando sua prima Isabel. E Isabel se alegra: como posso merecer que venha a mim a mãe do meu Senhor? Meus irmãos, aqui, claro, isso aqui é um fato histórico, a Virgem Maria visitou de fato sua prima, mas é um fato histórico que aponta para uma realidade mais profunda, que vai além da história daquele fato somente. É Deus que visita o seu povo, é Deus que se encarna na humanidade e o povo, representado em Isabel, se alegra com isso. Um grande abraço aí para o meu amigo Sandoval Matoso, ele que ama mandar os abraços dele no Palavra Encarnada. Hoje ele recebe o meu abraço do Padre Deusimar, seu amigo, seu irmão. Tamo junto, meu irmão. Por que esse abraço para ele? Porque ele falou uma coisa que até hoje eu guardo na memória. Quando visitou a Capela da Visitação, a Basílica da Visitação em Jerusalém, onde a Virgem Maria visitou, se não me engano, numa cidade que na época se chamava de Cariatarim, ele notou que existia uma imagem que era a Virgem Maria encontrando a sua prima Isabel. E o guia turístico falou: aqui nós encontramos a fé na Virgem Maria e a esperança na Isabel, idosa, velha, representando o povo da antiga aliança que esperava o Salvador, a esperança. Ao que o Sandoval perguntou: e a caridade? Fé, esperança e a caridade? E ao guia respondeu: está no encontro entre Maria e sua prima Isabel. Veja, meus irmãos, essa também é a imagem do nosso despertar Magníficat. Para quem lembra, Maria e Isabel, e na intercessão dos ventres uma luz, um encontro salvífico de João Batista com Jesus, um encontro salvífico, um encontro que gera luz, que gera uma explosão. Ali nós vemos que a criança se remexe no peito de Maria porque pressente o anúncio do Salvador. A criança se remexe no seio de Isabel porque pressente ali a vinda do Salvador, nota a presença de Jesus. Meus irmãos, quando o nosso coração nota a presença de Jesus, ele se alegra. Ele se alegra. No Natal nós celebramos exatamente isso, um Deus que se encarna para salvar o seu povo. Lembrem que o povo do Antigo Testamento estava ansioso esperando a vinda do Messias. Claro, muitos não perceberam que Jesus era o Messias, não acolheram a mensagem de Deus, tiveram um coração fechado e por isso Jesus se tornou a pedra rejeitada aqui, se tornou a pedra angular. Mas Jesus é o cumprimento da esperança do povo do Antigo Testamento. E trazendo para a nossa realidade, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus também cumpre os anseios do meu e do teu coração.
É Deus que nos veio visitar. Um Deus que se encarnou. Meus irmãos, entendam isso. Um Deus que não somente é todo-poderoso, onipotente, claro, Ele é, mas Ele não é só isso. Um Deus que rege todo mundo, mas Ele é um Deus que se encarnou, se fez homem. E diante das nossas dores, dos nossos sofrimentos, Ele não só se compadece de nós lá do céu distante, não. Ele é um Deus que sentiu na sua carne a minha dor, a minha luta contra o pecado, a tua também, meus irmãos. Claro que Jesus não pecou, nós sabemos disso, mas Ele se fez semelhante ao pecado, como diz Paulo. Melhor explicando isso, Ele assumiu as consequências, as dores do pecado. Ele não assumiu o prazer do pecado, o prazer de ter pecado, não. Nós queremos o prazer do pecado. Jesus assume as dores do pecado. Porque e também para nós o pecado tem um prazer, mas também tem a dor. A dor do vício, que nós sabemos bem, que maltrata, que machuca, que destrói as famílias, das mentiras quando descobertas, por exemplo, a insegurança que gera o coração de uma pessoa mentirosa, os pecados da castidade que geram medo de pegar doenças, que geram medo da infidelidade, que geram tantas coisas no nosso dia a dia. Ou seja, o pecado ele tem uma dor e uma alegria, né? Uma alegria, um prazer. Jesus assumiu as dores, mas não assumiu os prazeres. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando nós lutamos contra o pecado e sentimos a dor dessa luta, que é uma mortificação, nós estamos participando desse sofrimento de Cristo, meu irmão, minha irmã. Veja, Jesus, Ele traz a resposta aos anseios mais profundos do meu e do teu coração. É Jesus, meus irmãos, que veio visitar o seu povo. Vejam só, um Deus que se encarnou, como nós lemos na segunda leitura. Não quisestes vítima nem oferenda, ou seja, aquelas vítimas e oferendas do Antigo Testamento que o povo oferecia, elas eram só um símbolo. E aí continua a leitura. Não foram no teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado, por isso eu disse, eis que venho. No livro está escrito a meu respeito, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. É aqui, meus irmãos, na encarnação do Verbo, que ele veio para fazer a vontade do Pai. E fazendo a vontade do Pai, a consequência foi a cruz. Eu lembro-me claramente, antes do carisma ser clarificado, né, que o mistério da encarnação já era algo muito forte para nós. E nós apontávamos muito para o Natal. Mas, se o carisma ele é autêntico, e eu acredito que o carisma Loma seja autêntico, né, ele deve abranger todo o mistério da fé. Então eu ficava me questionando, e a cruz, e a cruz, e a cruz? E o mistério da cruz que é central. Claro, a encarnação é fundamental, mas o mistério da cruz é central. E aí, rezando, me veio essa passagem. Não quisestes nem oblação, nem sacrifício, mas me destes um corpo. É através da encarnação que o verdadeiro sacrifício da cruz, do abandonado, ele acontece. Vejam, meus irmãos, é por isso que, como diz o nosso amado Fernando Nunes, Fernandinho, ele gosta muito daquele ícone onde Jesus, na manjedoura, já está como que enfaixado, prenunciando a sua morte na cruz. Já no anúncio ali do Natal, nós já vemos o mistério do abandonado. Tanto que quando os magos trazem os dons, trazem ouro e incenso. Ouro ao rei, incenso ao Deus e mirra para a sua sepultura. Já é um prenúncio. Claro, isso não está na palavra de Deus, é uma interpretação dos santos padres, né, os primeiros padres da igreja ali nos primeiros séculos. Mas a mirra para a sua sepultura. E o próprio Jesus, depois, quando tem os seus pés lavados por Maria Madalena, um abraço para a Lívia, o homem está empolgado hoje, falando o nome de todo mundo. Ele diz também que esse deve ser lembrado, porque ela lembrou da sua sepultura. Maria Madalena lembrou do abandonado, lembrou que Jesus iria ser abandonado, e ela correu atrás do abandonado. Vejam, meus irmãos, então o mistério que nós celebramos, o mistério da encarnação do Verbo, ele não é um mistério que aconteceu, isso é muito forte para o nosso carisma. Quando nós celebrarmos o Natal, tragamos isso no coração. Ele não só aconteceu há 2000 anos atrás, como um evento, um fato histórico que passou, não. A encarnação do Verbo, ela é ahistórica, ou seja, ela vai para além da história. Ela perpassa todo o fio da humanidade inteira, da história dos homens e diria mais, da história do cosmos, do universo inteiro. Está centrado na encarnação do Verbo. E nós,
como Carisma Lumen, somos chamados a refletir um aspecto deste grande mistério, que é a presença de Jesus encarnada nos mais pobres. Não é como se fosse, como diria o Raniero Cantalamessa, mas é uma presença real. É um Jesus, uma presença incógnita, ou seja, que às vezes não é reconhecida, mas é uma presença real. Claro, não é como na Eucaristia, substancial, mas é uma presença real. E o nosso coração é chamado a anunciar esse grande mistério, desse Deus que visitou a humanidade. Na primeira leitura, nós lemos: Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus filhos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará e apacentará com força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra e ele mesmo será a paz. Vejam, meus irmãos, depois que o Verbo se encarna, esse mistério ele vai para além da história. Ele vai para além daquele único fato que aconteceu, mas é um mistério eterno. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, é a encarnação do Verbo que dá o sentido mais profundo à nossa existência. Volto a dizer, não somente um Deus que de distante, que controla e governa o mundo, mas um Deus que se encarnou. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nós somos chamados a anunciar, meus irmãos, minhas irmãs? Um Deus encarnado. Não um Deus abstrato, fruto de uma ideia, de uma especulação científica, filosófica, não. Um Deus que se deixa encostar, que se deixa tocar na sua humanidade. Um Deus que não somente se compadece do sofrimento da humanidade, mas se encarna naquele que mais sofre para sentir na sua pele as dores que sofre. Não, claro, não sofre no seu ser, mas sofre em compaixão. Sofre em compaixão. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, esse é o Deus que nós adoramos. É o Deus que se encarnou em Jesus Cristo e esse mistério continua, se perpetua na história da humanidade, através da sua presença encarnada no mundo, de modo especial, como nós somos chamados a anunciar no Carisma Lumen, através da sua presença nos abandonados, no mais abandonado. E, portanto, quanto mais abandonado, mais Jesus está presente. Então, quando celebrarmos esse Natal, daqui a 2 dias, tragamos no nosso coração não somente uma história ou um aniversário de Jesus. Seria muito pobre reduzir o Natal a um aniversário de Jesus, mas a um mistério que perpassa a história, que continua atual até o tempo presente. Assim seja. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.